Oi, meu nome é Dana, eu sou do Conversa Cult e eu decidi fazer um vídeo. Na verdade, eu decidi fazer um vídeo sobre um livro. E quando eu comecei a falar sobre esse livro, eu percebi que podia falar muito mais. Porque esse livro é esse steampunk, e eu percebi que talvez as pessoas não conheçam steampunk. Você provavelmente já viu, já leu, ou já ouviu alguma coisa steampunk, mas você não conhece, não sabe o que é. Então eu decidi fazer uma minissérie de vídeos, e cada um falando um pouco sobre steampunk. Então esse é o primeiro vídeo e hoje eu vou definir o que é steampunk. O que é steampunk? Steampunk é um tipo de história derivado da ficção científica que pega uma tecnologia do futuro e coloca no passado. Falando de modo mais generalizado, é uma tecnologia, conhecimento avançado, colocado em um contexto que ainda não tem condições de existir esse tipo de tecnologia, mas que de algum modo, com os recursos que eles têm, eles chegam a esse resultado. Imagina, durante o Império Brasileiro, computador. Mas não um computador como você tem em casa. Um computador feito com os recursos que eles tinham na época. Imagina, sei lá, um computador feito de madeira, que funciona com o movimento da água ou com o calor do fogo. E de algum modo isso existe lá. E como isso teria mudado a sociedade? Imagina o computador naquela época, o que eles poderiam fazer com o computador? Fazendo um paralelo com o mundo real, imagina que durante o Renascimento, o Leonardo da Vinci conseguiu colocar tudo o que ele planejou em prática. Porque ele planejou tanque de guerra, que na verdade não é tanque de guerra, mas é um modelo parecido com tanque de guerra. Ele planejou o helicóptero que a gente tem hoje é baseado no que ele planejou naquela época. Ele planejou metralhadora, mergulho, uns navios, umas coisas assim, muito além daquela época, que eles não tinham recursos para fazer. Mas imagina que por algum motivo ele conseguiu fazer isso. Como isso teria afetado o mundo? Como isso teria afetado a nossa vida hoje em dia? Então, essa é a ideia do steampunk. Eles pegam uma tecnologia do futuro, na verdade um conhecimento do futuro, e constrói isso no passado com tecnologia que eles têm. E as histórias, os dilemas da história são desenvolvidos com base nisso. Steampunk, o que significa esse nome? Steam vem da palavra em inglês vapor, que é totalmente ligado à Revolução Industrial, que tem a máquina a vapor. Então é uma referência a essa estética, a esse contexto. E punk vem de cyberpunk, que é outro tipo de história derivado da ficção científica. Já falei sobre isso no Conversa Cult, eu vou colocar o link aqui embaixo. Foi quando eu falei de jogador número 1. Mas o que os dois têm em comum? Os dois têm em comum que ambos eles questionam os avanços tecnológicos, de certo modo. Porque o cyberpunk é no futuro, quando as máquinas estão muito avançadas, mas isso resultou em algo negativo. Normalmente o pessoal é pobre, vive, sei lá, em lixão, é todo mundo drogado, as pessoas não pensam. E isso é resultado do mundo influenciado pelas máquinas. O steampunk já é logo no início, quando as máquinas surgem. Ele tenta mostrar o mundo de possibilidades que as máquinas permitem. E o que aconteceria se elas já fossem avançadas naquela época? E ele tem essa particularidade que é tratar de: será que a gente está preparado para isso? E se a gente criar algo muito além do que a gente pode controlar? Steampunk clássico. O que é o steampunk clássico? É o tipo de história de steampunk mais comum. Não é regra ser assim, mas é o mais comum. É o que? Se passa na Era Vitoriana, durante a Revolução Industrial, em Londres, ou em algum lugar recriando a Londres da época. Por que a Revolução Industrial? A primeira Revolução Industrial foi quando eles inventaram lá a máquina a vapor. Começaram a transformar carvão em vapor e usar isso para movimentar a máquina. E é o primeiro momento na história em que as máquinas, como a gente usa hoje em dia, passaram a fazer parte da nossa vida. Então, para um autor, é um momento ótimo para você questionar. E se tivesse ido além? E se, por exemplo, eles tivessem criado autômatos, que são os robôs do steampunk, e que eles falassem, andassem, como seria a nossa vida hoje em dia? Então,
Depois de Revolução Industrial, Inglaterra e Era Vitoriana, o segundo tema mais abordado pelos autores de steampunk são as guerras mundiais. Então, mas por que as guerras mundiais? Porque se no Revolução Industrial você tinha um grande, talvez, das tecnologias, na Guerra Mundial já era... não tinha talvez, já é com certeza. Com certeza o quê? As tecnologias, as invenções que as pessoas estão criando são algo negativo. Primeiro tem a diferença entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. Isso se eles não estiverem criando uma terceira, quinta, sei lá, guerra aleatória. Na Primeira Guerra Mundial, ela vem logo depois da Era Vitoriana. Então você consegue estender um pouco esse estilo. Então, o steampunk militar, steampunk de guerra, que acontece na Primeira Guerra Mundial, ele tende ainda a assimilar uma estética da Era Vitoriana. Já a Segunda Guerra, isso muda um pouco, porque você tem já os nazistas, você tem já outras coisas em voga, né? Outros tipos de pensamento, outros dilemas que os autores tratam. Então altera, isso influencia um pouco em como a história é desenvolvida. E na estética. Tanto que você tem esses dois extremos estéticos, que um é a Era Vitoriana, que é aquela coisa mais clássica, roupas, vestidos, e você tem o Segunda Guerra Mundial, que é já mais roupa de guerra, algo mais parecido com o filme Capitão América. Um elemento muito comum no steampunk de guerra são os zumbis nazistas, que aí já trabalha com a ideia do pessoal que não pensa, dos soldados que são todos controlados. E ao mesmo tempo, assim como na Revolução Industrial, as guerras são um momento de invenção em si. Muita coisa nova surgiu por causa das guerras. Tipo bomba atômica, grande invenção que a gente usa aí todo dia. Mentira. Então é um outro momento muito bom para você trabalhar na literatura, porque você tem esses questionamentos do uso da tecnologia e para que eles vão servir. E ao mesmo tempo você tem a estética militar, que assim como a da Era Vitoriana é legal, ainda mais se for um militar na Era Vitoriana. Então, segundo a internet, as primeiras histórias de steampunk surgiram pela década de 60. Mas o nome mesmo só foi dado na década de 80, que é quando a maior parte das histórias de steampunk, desse steampunk clássico, começaram a surgir. E por que eu tô falando isso? Porque eu sou Wikipedia? Não. Tô falando isso porque tudo que existe há um tempo leva àquela discussão de qual que é a definição certa. Porque vários autores ao longo do tempo vão escrevendo histórias desse tipo e cada um coloca a própria visão. Tem gente que coloca fantasma ali no meio, tem gente que coloca fada, tem gente que coloca magia, porque afinal, qual o melhor motivo para explicar toda essa bruxaria de máquina que funciona quando ela não deveria funcionar? E tem gente, é claro, que só aceita se for máquina a vapor. Eu encontrei uma lista, enquanto eu fazia esse vídeo, que falava só é steampunk se for na Era Vitoriana, se for em Londres e se tiver máquina a vapor. E mais algumas listas de exigências e regras. É claro que quando você vai ler steampunk, você espera alguma coisa a ver com tecnologia, alguma máquina, alguma invenção diferente. Você espera até algum estilo próprio, né? Porque eu tenho que concordar com a lista de regras que eu li, uma das exigências é ter aquele óculos de aviador. Tipo, tem Harry Potter, que o Harry Potter usa pra quadribol. Então, tem que ter aquilo. Se não tem aquilo, não é steampunk. Pô, é uma regra completamente idiota. Mas é claro que é esse tipo de coisa que torna uma história steampunk, às vezes, visualmente legal. É uma da parte atrativa do steampunk. Mas é claro que se todo o resto se for muito bem feito, se a história tiver esse mesmo conceito de conhecimento do futuro, tecnologia do passado, eu acho e aceito na boa como steampunk. Uma curiosidade. Vou beber uma água.
uma curiosidade é que o steampunk é uma literatura visual. Às vezes ver objetos, ou roupas, ou coisas que as pessoas constroem, sei lá, chega a ser até mais legal do que ler. Porque o steampunk, ele tem uma identidade própria. Você tem quase um vocabulário específico do mundo steampunk. Você tem um modo de se vestir. Você tem um conceito que ele sai das páginas e influencia vários tipos de arte. Tanto que você tem música steampunk, você tem um filme assim que ele rouba todo o elemento steampunk só porque é mais atraente visualmente. Poderia até ser um modo de se vestir se não fosse até que é tão particular de uma época. Imagina você com vestidão para poder comprar pão na esquina. E é legal que você tem esse negócio de um conhecimento do futuro adaptado a uma tecnologia do passado. E aí você cria essa mistura dos dois visualmente. Isso é quase extraordinário. Então, gente, por hoje é só. No próximo vídeo eu acho que eu vou falar de histórias que você provavelmente já viu, conhece, mas talvez não saiba que é steampunk, ou saiba que é steampunk, e mostrar também o que tem nele que os tornam steampunk. Espero que tenha ajudado realmente a entender o que é steampunk. Se você não entendeu, ou se você tem alguma dúvida, você pode perguntar. Ou se você quiser algo específico para eu poder falar nos próximos vídeos, você pode colocar aí também. Não garanto que eu vou fazer. Mentira. Então vamos lá, o que é steampunk?